Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de uma dica diferente para vocês. Essa semana nós gravamos um podcast com a maravilhosa Cecília Seabra, que tem um canal de podcast no Spotify chamado Comunicação Nossa de Cada Dia. Nós gravamos um capítulo que é o Idealização versus Realidade, como o autoconhecimento influencia nos processos de tomada de decisão. A Cecília traz muitas reflexões para a gente que são interessantes, então eu gostaria que vocês prestigiassem esse trabalho maravilhoso que ela vem fazendo, vissem o que vocês acham e se tem sugestões e temas também que vocês queiram ouvir, e a gente pode repetir e fazer outros programas também, tá bom? Cecília Seabra, Comunicação Nossa de Cada Dia, Idealização versus Realidade. É com vocês. O quanto conhecer o nosso temperamento e a nossa personalidade ajuda no processo de tomada de decisão para a vida e para o trabalho. No episódio de hoje, a psicóloga e psicoterapeuta Elisa Rodrigues explica como o autoconhecimento pode ajudar a melhorar o bem-estar em relação ao equilíbrio entre o ideal e o possível. Eu sou Cecília Seabra e você está na Comunicação Nossa de Cada Dia, o podcast que reúne temas de pesquisa e trabalho em comunicação. Hoje, quarto episódio da segunda temporada, Minha Vida S.A., que vem tratando de temas ligados ao empreendedorismo, a gente vai falar de idealização versus realidade, o autoconhecimento no centro do processo de tomada de decisão. Vamos lá? Olá, pessoas! Eu estou aqui com a Elisa Rodrigues, que é psicóloga, psicoterapeuta, mestre em teoria psicanalítica pela UFRJ, especialista em psicoterapia e psicodinâmica breve, é criadora do Meu Divã Online, @meudivãonline. E a Elisa, ela tem uma visão muito parecida comigo em relação a essas pressões do empreender, e por isso que eu quis ela no nosso bate-papo, para a gente sair dos cases de histórias de pessoas que passam por esse processo de tomada de decisão ou criação de coragem, como as entrevistadas anteriores descreveram bem o processo. E a gente vai falar aqui um pouquinho olhando para dentro, né, Elisa, talvez, para o que acontece dentro da gente que faz isso ser bom, ruim, tomar decisões ou não tomar decisões, ceder ou não ceder a determinadas pressões para que a gente faça as coisas. É isso? Bem-vindo à Comunicação Nossa de Cada Dia. É uma delícia poder bater papo contigo aqui, porque eu falei no episódio passado e falo nesse também, a gente cria conteúdo não é só para fazer coisas que a gente gosta e acredita, mas também para ter um motivo para falar com pessoas que a gente gosta e que são nossos amigos. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui. A Cecília, além de uma amiga, é uma pessoa que eu admiro muito, justamente por essa capacidade de circular por vários ambientes, não só ambientes de empreendedorismo, mas ambientes sociais, de comunicação, e sempre conseguir estar muito bem nessas situações diferentes, né? Então, ela sempre sabe o jeito mais delicado, mais acertado da gente transmitir, da gente comunicar. Espero estar à altura aqui das expectativas do seu público, hein, Cecília? Ai, meu Deus, depois desse elogio, agora eu tô nervosa. Não, mas isso é tão importante porque hoje nós vemos muito, principalmente isso, em relação ao que você falou, né, da cultura do empreendedorismo. O que a gente percebe acontecer hoje é uma demanda por parte de nós mesmos e muitas vezes do público, né, de que você seja eficaz e que você traga alguma coisa realmente valorosa de conteúdo. Então, essa ideia do uso do que fazer com as nossas qualidades pessoais e qualificações profissionais é algo muito cobrado. E eu acho que você faz isso de uma maneira muito leve, né? Você usa as suas características pessoais, as suas habilidades psicológicas para poder harmonizar os ambientes em que você está. Já tive a oportunidade de trabalhar com Cecília em outros momentos, em instituição, e ela realmente faz isso com muita leveza e com muita precisão, o que é raro no mercado hoje, né? Olha, eu fico super lisonjeada. Agora, isso não significa... Isso é um caminho muito difícil, né? Assim, porque eu tô com 41 anos e eu não fui assim sempre, muito pelo contrário, eu já fui super difícil de trabalhar. Inclusive, eu tive um chefe
que foi uma das duas pessoas que mais me ensinou na vida, foram os meus 2 chefes mais difíceis, os que mais me ensinaram na vida, porque eu acho que eles me obrigaram a olhar muito para mim e ver como que eu podia resolver determinadas situações com o que eu tinha em mãos ali, que no fim das contas eram os recursos do que eu sabia ou do que eu fazia, enfim. Mas ele falava assim, posso te pedir uma coisa, Céci? E aí eu falava, o que, chefinho? Ele falava, pode um dia só te pedir uma coisa para fazer e você falar, sim, senhor chefe, não me perguntar por quê, não me dar uma outra opinião, dá um trabalho ser seu chefe. Aí eu falei, ai, cara, que coisa, por um lado ruim de ouvir, mas por outro eu adorei aquilo, porque eu falei, gente, se é só para falar assim, senhor chefe, ele pode ter um robô, ele não precisa me ter ali, né? Mas enfim, foi muito difícil até eu encontrar essa medida que você hoje está reconhecendo em mim, que é esse caminho do meio e essa capacidade de enxergar as rotas viáveis no meio das relações entre pessoas, porque no fim das contas o trabalho é sobre isso, né? É sobre pessoas. Mas veja, olha que interessante esse caso seu que você trouxe. Esse caso já é um bom exemplo de uma pessoa que soube utilizar a dificuldade que encontrou no trabalho como um motor para autoconhecimento e autotransformação. Veja bem, quando eu estou falando de autoconhecimento, isso é uma tecla na qual eu bato sempre. Sempre eu procuro falar sobre esse tema, explicar para as pessoas, porque o termo ele não é a melhor expressão que a gente tem no mundo, porque autoconhecimento pressupõe se você conhecer a si próprio. E dá a gente a ideia de que nós temos uma essência de formas de ser. Veja, a nossa personalidade ela vai ter características que elas vão se solidificando com o tempo. Então, o processo de autoconhecimento ele envolve não apenas o conhecimento de que o que você vem sido ao longo do tempo, o que você vem sendo como pessoa, características de hábitos, como você toma decisões. O exemplo que você deu sobre o seu trabalho, você se mostrava uma pessoa, vou resumir em uma palavra, questionante e pensante. E isso no seu trabalho era um pouco desgastante para o seu chefe, porque em alguns momentos ele precisava que você fosse simplesmente uma boa executora das ideias dele. Uhum. Você topou o desafio de receber aquela crítica como algo que seria bom para você, ou seja, você era flexível o suficiente para entender que em alguns momentos também poderia ser bom você não ser essa persona que você estava sendo lá, essa questionadora. Em alguns momentos eu posso simplesmente executar? Posso. Isso vai ser melhor? Isso vai azeitar melhor as minhas relações de trabalho? Vai. Mas você topou o desafio. Quando eu digo topou o desafio, você não ficou brigando com as suas condições de realidade, de realidade material, quer dizer, que trabalho eu tenho? O que eu faço com esse trabalho e as minhas características pessoais? Então, isso é algo que a gente sempre tem que analisar num processo terapêutico. Isso eu faço muito. As pessoas chegam, quando elas chegam num consultório, quando elas buscam, hoje agora no online, isso está sendo muito presente, assim, o mundo exige uma coisa de mim e eu não consigo entregar isso que o mundo exige de mim. Elisa, esse ponto que você falou me traz, eu vou, como a gente começou com a minha experiência pessoal, eu vou retomar ela, porque ouvindo você falar agora, eu olho e falo, ai, que coisa mais linda, só que foi difícil pra caramba, eu sofri demais, eu errei horrores, eu fiz muita besteira, até eu conseguir... Dá uma pausa. Com que idade você enfrentou esse desafio, mais ou menos? Uns 30 e pouquinhos, talvez. Assim, na verdade, eu enfrento a minha vida inteira, porque eu sempre fui muito explosiva, muito questionadora e muito de passar a segunda. Assim, você encheu meu saco. Dá uma outra pausa. Vou te perguntar. Provavelmente você demorou 5 anos em trabalho árduo para poder conseguir uma transformação que você considerasse agradável. Exatamente, por isso que eu estou falando que esse ponto que você falou da sociedade exige que eu entregue, ele é muito complicado, eu acho, do meu ponto de vista, para o sofrimento de quem quer tomar uma decisão ou quer cuidar melhor, quer se sentir melhor, porque no fim das contas, as decisões que a gente toma na nossa vida não são para o trabalho ou para o relacionamento, são para a gente mesmo, né? Para a gente se sentir mais leve, mais feliz e mais realizado com a nossa vida, né? E esse tempo hoje é uma coisa enlouquecedora, né? E esse aprendizado, esse se conhecer, esse amadurecer, ele vem do erro, porque quando alguém te dá um tapinha nas costas e fala, muito bem, parabéns, você não aprende nada dali, a não ser que a pessoa gostou e beleza, legal, tá bom. Mas o poder errar, eu acho que é uma coisa que talvez esteja
complicando essa sensação de ansiedade, de falha? Deixa eu dizer uma coisa. Você falou que a capacidade da gente se reinventar e tal, ela vai vir do erro. A oportunidade vem do erro, mas não a capacidade. A capacidade vem do desejo de transformação. Entendi. Então, veja bem, vamos pegar esse exemplo. Entende a diferença? Uhum. Todo mundo fala, não, é errando que se aprende. Não, não. Errando é que você continua errando se você não fizer nada. E querendo aprender que se aprende, né? Você precisa querer aprender. É a mesma ideia, essa é uma ideia preconcebida errada, é a mesma ideia de achar que assim, o velho é sábio. Não, não. O velho que buscou a autotransformação ao longo dos seus muitos anos de vida, talvez até venha se tornar sábio. Então, a sabedoria, a transformação para um bem maior, para um valor de vida mais interessante, é um processo que está nas suas mãos. Tá? Então, ele vai nascer de um desejo seu. Se esse desejo vai nascer da dor ou da alegria, isso é da história de cada um. Normalmente, nasce da dor, né? Uhum. Então, vou falar algumas coisas para você que tem a ver com isso. Então, o que a gente faz no momento em que a gente se encontra, se depara com essa necessidade de transformação pessoal para manter um trabalho, por exemplo? Então, assim, não, esse meu jeito de ser não funciona no trabalho. Aí você fala, então eu tenho que mudar para funcionar nessa empresa. Então, nós temos que primeiro avaliar algumas coisas do seu modo de funcionamento. Aí é que entra o bom do autoconhecimento. Essa é a parte mais gostosa, essa é a parte mais prazerosa. E você vai se observar e vai entender assim. Número 1, você falou do temperamento. Como é o meu temperamento? O que é temperamento? É a sua resposta emocional aos acontecimentos da sua vida. Então, como você reage às adversidades, aos momentos felizes, como você reage emocionalmente, qual é a sua tendência? Você é daquele que briga, você confronta, você se apassiva para digerir as situações, né? Porque o temperamento ele tem a ver com 3 atitudes básicas dos animais, que nós somos também, né? Uhum. Que são a lutar, fugir ou congelar. Então, olha só, a gente tem que fazer uma transferência dessa ideia lá do bicho para pensar na gente hoje. Então, o lutar e fugir tem a ver com uma ação mais presente na sua habilidade de resolver as coisas. Então, lutar é partir para cima, fugir é sair para outro lugar. E congelar é apassivar-se diante da situação. Então, luta e fuga, ela tem uma atividade e o congelamento tem a ver com essa paralisia, com uma passividade. Então, número 1, identifica nas situações que te movem mais qual é a sua típica reação em relação ao seu temperamento. Você confronta, você foge do confronto ou você se apassiva e absorve? Como é o seu temperamento? O segundo ponto que eu acho legal da gente observar é para a gente conhecer o nosso típico de ser, nosso modo típico de ser. Outra, quais são as suas características pessoais, as suas habilidades que fazem o seu diferencial? Você é uma pessoa que se comunica bem, você escreve bem, você funciona melhor trabalhando num grupo, trocando ideias ou estudando um tema profundamente sozinho? Como você funciona bem para realizar as suas tarefas? Qual é a sua habilidade que todo mundo reconhece? Né? Vou dar um exemplo, assim, no meu trabalho, é uma coisa engraçada, eu como psicóloga, né? Quando eu encontro amigos antigos e que me vêm falando bem, eu sou muito eloquente na maneira como eu explico as coisas, tenho sempre a melhor palavra para definir uma situação, aí, mas é porque você é psicóloga. Não, criança eu já era assim. Então, é uma habilidade pessoal que casou perfeitamente bem com o meu trabalho psicológico. Você sabe que você está falando como isso, psicoterapeuta. Eu estou me lembrando de mim, assim, eu sempre fui uma criança extremamente tímida, mas tímida a ponto da minha mão suar e meus olhos encherem de lágrima e eu ficar assim, quase morrendo para responder presente na chamada da escola. Na aula. E eu achava isso tão horrível em mim, porque eu ficava, minha cabeça, eu sempre fui de imaginar N situações, né? Então eu ficava imaginando um monte de coisa que eu podia fazer e eu não conseguia porque essa timidez me travava, me congelava.
né? Consumia, né? E aí eu brinco com as pessoas que eu fui criando essa capa da Cecília que luta e passa a segunda, para não dar tempo do outro invadir esse ponto de desconforto que é meu. Então, ninguém acredita. Ninguém acredita que Ou seja, você reconheceu uma característica de temperamento que era de não participar, de se esquivar, entendeu que era melhor criar um modo de agir, mesmo que prototípico, né? Mesmo que... completamente assim, over, né? Porque durante muitos anos foi super over, assim, né? Assim, isso em psicologia a gente chama de reação de hipercompensação, quer dizer, se você sente, é a hipercompensação. Por um lado, você acha que você é muito tímido, então você reage de maneira extremada. Aí as outras pessoas vão observar aquilo como estranho, né? Ela foi tão eloquente, poxa... Mas, assim, foi demais. Os outros percebem uma estranheza, porque aquilo foi algo que você construiu a duras penas, né? Mas, com o tempo, foi se tornando parte da sua personalidade. Acho que vai suavizando também, né? Vai suavizando, e hoje, quando eu falo que eu sou uma pessoa tímida, é praticamente uma fake news. Ninguém acredita, né? Nem meus filhos acreditam, meu marido não acredita, meus amigos não acreditam. Eles acham que é sacanagem, que eu tô querendo fazer uma brincadeira qualquer, ou querendo... sabe, polemizar. Fazer tipo, porque eles não acreditam que eu fico vermelha, não acreditam que eu suo, não acreditam que quando eu tenho que falar com alguém que eu nunca falei, eu me preparo à beça, eu fico nervosa, sabe? Se eu tenho que fazer uma apresentação para um cliente que eu sei que é uma pessoa muito diferente de mim, e que eu vou ter que conter um pouco a minha informalidade, a minha, né, extroversão aparente, etc., eu fico super nervosa, super, porque aquilo me tira da minha zona de conforto. E acho que isso tudo que a gente está falando parece que é uma grande sessão de terapia minha, gente, mas no fim das contas, eu acho falar que... Falar comigo é um problema, que os inconscientes começam a... É verdade. Mas eu acho que no fim das contas é um processo pelo qual todo mundo passa para tomar decisão, né? Tomar a decisão de mudar ou continuar como tá, tomar a decisão de fugir, de correr ou de paralisar, tomar a decisão de abrir um negócio ou continuar empregado. Não, ou não. Fugir, correr ou paralisar. Não, fugir, correr ou paralisar é uma tendência que você tem do seu temperamento. Uhum. É isso que eu estou explicando. Existem coisas no nosso funcionamento que não são todas conscientes e fruto da nossa vontade, do nosso desejo consciente. Uhum. É isso que eu estou explicando aqui, que eu acho que tem que ficar bem claro que tem coisas que são tendências na gente que a gente não controla, mas a gente precisa conhecer. É isso que é legal no processo de autoconhecimento. O que você fez foi reconhecer essa sua característica que você está chamando de timidez, eu estou chamando de um temperamento introvertido, já, né, ligado a uma característica mais de fugir daquela situação desconfortável, e você reconheceu aquilo e criou em cima disso traços de personalidade. Foi um trabalho ativo, consciente, voltado para uma adaptação ao mundo do trabalho. Mas perceba que isso foi árduo para você, mas são 3 fatores que a gente tem que observar, Cecília. Um é o temperamento, que você observou bem, aí você construiu características de personalidade para minimizar o dano que aquela tendência temperamental teria na sua vida profissional, pessoal. Uhum. E um terceiro fator é quais são as suas qualidades, não é capacidades nem qualidades, não. Como é o ambiente à sua volta, ou seja, que condições financeiras, materiais e sociais você tem para melhorar ou para lidar com essa, ou para azeitar, né, para equilibrar essas suas características de temperamento e de personalidade. Então você tem que observar os 3 fatores. Entendi. Eu quero ser presidente de uma grande empresa. Exemplo, tenho isso como objetivo de vida, sou criança, sonho com isso. Mas eu nasci numa comunidade, numa família, né, que tem condições financeiras boas, porém não acredita no estudo e acha que eu tenho que trabalhar na empresa do pai, que faz um trabalho mais voltado para vendas, por exemplo. Uhum. E você não vai ser um grande executivo, as condições da sua família te empurram para outro lugar. Seu pai acha que você não precisa aprender línguas, que você vai trabalhar na empresa com ele, que funciona só naquela cidade mesmo. E aí, o que você faz? Entende o que eu estou dizendo? Então, as condições que você vai ter
eu estou falando de financeiras, eu estou falando de sociais, eu estou falando de condições físicas. Exemplo, você quer ser um grande atleta, você é apaixonado por esportes, mas você tem pressão alta quando faz esforço físico prolongado. Você tem uma doença psicossomática que estraga as suas articulações. Entende? Você precisa conhecer as suas características e as suas possibilidades. E eu vejo muito que na cultura do mundo atual, na sociedade do espetáculo, já remetendo já a essas ideias, já desde Deborna, as pessoas são estimuladas a pensar que elas podem tudo. Há um estímulo, há uma venda de ilusão no mundo atual, né? Desde de 1950, com certeza, pelo menos muito fortemente, a ideia de que você pode ser tudo. A fantasia do self-made man cria uma expectativa irreal nas pessoas, de que elas podem ser tudo, apesar do ambiente, apesar do seu temperamento, apesar das suas características de personalidade e dos seus valores de vida. E uma grande frustração, né? Porque você não vai conseguir ser tudo que você quer. Você vai ter que passar mais parte do tempo equilibrando frustrações e fazendo o possível do que vivendo o ideal, né? E é muito difícil entender isso num determinado momento da vida da gente, né? Eu acho que se tem uma coisa boa que a idade serve para, além de trazer cabelo branco e dar ruga na gente, é a gente entender e respeitar esse momento, né? Pois é, e flacidez também. Mas a gente aprender, entender, respeitar e conseguir lidar com todas essas coisas para tirar algo de confortável, né? E não de uma grande dívida com a gente mesmo e com a humanidade, porque a gente não deu certo, né? Os melhores estudos que a gente vai encontrar em termos de realização pessoal e de qualidade de vida, né, e de equilíbrio, ou seja, assim, o que a gente pode pensar em uma pessoa saudável psicologicamente e socialmente? Então, a psicologia traz parâmetros para a gente. Que parâmetros são esses? Vida pessoal, ou seja, você precisa de qualidade de relação emocional na sua família. Quando eu digo família, pode ser você e o seu gato. Você e o seu gato é uma família. Você, os seus pais que moram com você, os seus tios que estão na vizinhança, os seus filhos, isso também pode ser uma família. Você e o seu companheiro, isso também pode ser uma família. Então, como é a sua qualidade de vida na sua pequena comunidade que você chama de família? Então, família importa. Você precisa de tempo, de investimento para estar com essas pessoas que te importam. Outro fator importante para a saúde psicológica, você precisa ter objetivos de vida em relação ao seu trabalho, ao seu labor. Veja, eu não estou falando de necessariamente dinheiro, estou falando de ocupação em que você esteja voltado para a realização de alguma coisa. Que você sinta que você está realizando algo, né? Não necessariamente. Exatamente. Então, essa busca de realização através de atividades laborais, né? Isso também é algo que demonstra saúde psicológica. Outra, qualidade do seu sono, do seu descanso. As pessoas precisam conseguir dormir e descansar. Isso também é um fator que vai afetar essa saúde psicológica. Veja bem, hoje a gente tem uma oferta de alimentação hipercalórica, com muita gordura e carboidrato. Isso não traz uma alimentação restauradora do nosso bem-estar, da nossa saúde. Então, assim, buscar uma alimentação que te traga um bem-estar, né? E não simplesmente atender às demandas do ambiente, né? Às vezes você está num trabalho, você tem sempre bolo, em ambiente de trabalho normalmente tem muita oferta de carboidrato doce, né, que as pessoas usam, é a coisa da hipercompensação que eu estava explicando antes. Então, vai almoçar, volta com saco de bala para a equipe, né? Sono, alimentação, sono, família, trabalho com sentido, atividade fraternal, né? Você saber que você faz parte de um mundo em que você pode ajudar o outro, conhecido ou desconhecido, isso vai te fazer muito bem, isso dá um novo sentido à nossa vida de comunidade, né? E objetivos pessoais que você se sinta realizando,
Contato com a natureza, isso é uma coisa engraçada que a gente pensa, mas que fator isso vai ter? Quando eu digo natureza, pelo menos, é engraçado pensar nisso, né? Mas a gente precisa de tempo de contemplação. Aí você vai falar, como assim? Praia, montanha, bicho, cachoeira. Simplesmente passar em frente à praia e parar 10 minutos para tomar uma água de coco olhando para o mar são atividades que são restauradoras das nossas emoções. Então, isso daí é uma coisa que é certa, né? Então, nós precisamos observar esses fatores. Não adianta você dizer... detalhe também, qualidade de vida também e qualidade psicológica, né, de saúde psicológica, também envolve um pouco de atividade física. Atividade física não é ser atleta, é movimentar o corpo. Pelo menos meia hora por dia, ir no trabalho, para o almoço caminhando, pequenas caminhadas, é você ter uma certa atividade para a musculatura não adoecer. E tudo isso também acaba botando a gente mais em contato com a gente mesmo, né? Você tá caminhando, você tá pensando, você tá fazendo seus planos, você tá revendo coisas que você fez e gostou, não gostou e gostaria de fazer diferente. Você tá se conhecendo melhor, né? Nesse tempo. E é importante também a gente entender que essas coisas que eu falei, elas não devem ser tomadas como mandos. Porque aí acaba que vira também mais uma pressão, né? Você tem que ser saudável. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, conheça as atividades que te regeneram e use isso a seu favor. Né? Né? Não é nada assim diferente você não tem que buscar uma outra realidade. Então, observa o que você tem de recursos sociais e materiais. Conheça seus valores de vida e suas qualidades pessoais e suas dificuldades também, porque se você não sabe as suas dificuldades, você vai ter sonhos irrealizáveis, né? Por exemplo, tem pessoas que não têm o menor talento para administrar nada, e aí abre mas que são extremamente talentosas, aí abre uma empresa. Às vezes você vê isso muito na área de saúde, às vezes médico, vai lá, ele é excelente no trabalho que ele faz, técnico enquanto médico, mas não consegue gerir o seu a pequena empresa que abre. Então, aquela pessoa vai ser extremamente infeliz. Não. Então, vamos lá. Ela precisa de um pequeno administrador ou de um outro colega que faça isso com quem ela vai se associar. Entende? O autoconhecimento, nesse sentido, né, o processo terapêutico, ele pode ser muito bom para você se reequilibrar, para você olhar para aquilo que te faz diferença e não buscar um ideal inatingível, porque a gente não precisa disso. A gente tem que conseguir viver, porque o mundo é esse, o mundo é da sociedade, do espetáculo, o mundo é o da velocidade, da comunicação, da incapacidade da gente digerir tudo isso. Mas a pergunta que a gente deve se fazer é: como é que eu vivo nesse mundo e de uma forma que faça sentido? Acho que dessa maneira a gente consegue tomar as nossas decisões melhor, lidar com as frustrações melhor e entender se você vai ficar num trabalho que você acha de repente que é uma porcaria, mas simplesmente porque você não consegue ver ali as vantagens e as desvantagens e o quanto que aquilo conversa com tudo isso que você já falou, né? Com o que a gente quer para a nossa vida, que também não é aquela coisa de só trabalhar com o que ama, porque até quem a gente ama, a gente às vezes odeia um pouquinho, né? Faz parte esse contraponto, né? Isso é uma grande ilusão. Né? Da perfeição, né? Da grande busca. Ilusão que nós fomos também educados, eu pelo menos, eu sou um pouco mais velha que você, eu tô com 46, e fui educada nesse mundo que diz assim: olha, quando você encontrar o que você realmente gosta, você vai ser feliz e vai estar bem, vai ganhar dinheiro. Eu tô pensando que eu vou virar o Silvio Santos, porque eu gosto de psicologia. Não. Exatamente. Não, né? Exatamente, é isso. Olha, Elisa, eu te agradeço demais pelo papo, foi uma delícia como sempre, né? Assim, não tem como a gente... Eu é que agradeço. Foi muito legal e eu tenho certeza que para a audiência vai ser muito bacana também, para o pessoal que escuta o podcast, para entender que
não dá pra gente dissociar questões, não dá pra gente pensar em trabalho sem pensar na gente mesmo, não dá pra gente pensar em fazer negócio sem pensar na gente mesmo, não dá pra gente pensar em comunicar sem pensar no outro e na gente mesmo, né? Então eu acho que foi assim, riquíssima a nossa conversa, eu adorei. Te agradeço muito. Que bom, gente. E até a próxima, porque você vai voltar. Contribuído positivamente. Olha, e me mostro totalmente disponível para outras conversas que a gente tenha. Para vocês que estão escutando também, podem me procurar, procurem no Instagram, tem o meu site, é o meudivanonline.com.br. Instagram também, sempre troco mensagens com as pessoas, muitas pessoas que eu não conheço também, e eu estou sempre disponível para a gente trocar uma boa ideia, e no que eu puder ajudar, é o meu prazer. Obrigada, Elisa. Um beijo grande. Querida, obrigada. Um beijo para você. Esse foi mais uma Comunicação Nossa de Cada Dia. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e que tenham também conseguido ouvir os passarinhos que participaram bem no fundo da gravação dessa conversa. Que fique claro que são passarinhos soltos, ok? Bem, quem quiser seguir a Elisa nas redes sociais, é só procurar por Meu Divã Online no Instagram e no YouTube, ou então meudivanonline.com.br. Esse episódio está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, no Deezer, Overcast e em todas as demais plataformas de streaming. Obrigada pela companhia e até a próxima segunda.